Vamos continuar? Então vamos lá, pessoal, página 240, tá bom? Nessa página 240 eu vou ler com vocês um pedacinho do texto, tá? Quero que vocês acompanhem comigo a leitura. Então vamos lá, todos na 240, lá em cima vamos fazer a leitura juntos. A Revolução Urbana ocorreu, portanto, ao mesmo tempo em que se deu a especialização do trabalho. Ou seja, essa parte urbana, que vocês já sabem que é a cidade, ela começou a crescer ao mesmo tempo que começou a especialização do trabalho. Em que? Ao mesmo tempo em que as pessoas começaram a se especializar em alguma profissão, tá bom? Ao mesmo tempo que eles sentiram a necessidade de ter profissões, as cidades começaram a crescer. As antigas aldeias agrícolas davam lugar às novas cidades, enquanto ocorria a aquisição da metalurgia, a produção de excedentes, o aumento populacional, a disputa pelas melhores terras e divisão do trabalho. Então, as aldeias agrícolas, lembra que a aldeia era menor do que cidades? Essas aldeias começaram a dar lugar para as novas cidades. As aldeias começaram a ficar para trás e as novas cidades começaram a ganhar mais espaço. E isso aconteceu ao mesmo tempo em que a aquisição da metalurgia, quer dizer o quê? O consumo de materiais feito por metais. Então, o crescimento dessa cidade começou a acontecer ao mesmo tempo em que a compra de metais também cresceu. Ao mesmo tempo que começou a produção de excedente, produção de tudo que sobrava, tá? Sobrava então linha, vamos fazer alguma coisa com isso. Sobrava alimentos, vamos comercializar de alguma maneira. Aumento da população, né? A população começa a crescer e com isso a disputa de terras e da divisão do trabalho. Começa a ter muito trabalho e começa a ter pessoas para ocupar isso. E começa a ter essa divisão. Olha, você é responsável por cortar, você é responsável por armazenar, você é responsável por transformar. E aí começa a surgir as divisões de trabalho. Continuando a leitura no segundo parágrafo. Nesse novo tipo de organização social, os agricultores, que é aquele que cuida da terra, ou os camponeses, produziam excedentes que alimentavam aqueles que não trabalhavam no campo. Gente, sublinha, marca texto na palavra excedente, vocês vão ouvir bastante, tá? Excedente, tudo aquilo que sobra, ok? Terceiro parágrafo. Já os artesãos fabricavam as ferramentas de trabalho, a cerâmica, os tecidos, os sapatos, os móveis, as armas, as joias, construção e outros produtos, ok? Os artesãos construíam, fabricavam esses objetos. E eles forneciam esses produtos tanto para quem morava na cidade quanto para quem morava no campo. A gente pode dizer que a sociedade se tornou mais complexa, olha, com mais detalhes, tá bom? Por quê? As pessoas começaram a desempenhar tarefas diferentes uma das outras e começaram também a trocar produtos do seu trabalho entre si. Olha, eu fabrico sapato, interessante, e eu cultivo bananas. Ah, você está precisando de sapatos para o momento que você for colher as suas bananas? Sim, estou precisando. Então eu vou te ceder os sapatos e você pode me ceder uma quantidade de bananas? Claro, mas eu estou sem lugar para colocar minhas bananas. Ah, eu conheço uma pessoa que fabrica cestos, então eu vou trocar com ela. E assim surgiu a troca de mercadorias, tá bom? Turminha,
tratava-se de uma nova forma de organizar e dividir o trabalho, e também uma nova forma de convivência entre os seres humanos, tá? Convivência essa que ainda reflete nos dias de hoje, né? Se a gente for pensar, ainda é bem parecido com esse método daquela época. Tô aqui no último parágrafo. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, já havia esse tipo de vida urbana em várias regiões do mundo. Os pesquisadores acreditam que entre as primeiras cidades do planeta estejam Jericó, na Palestina, Cassal e a atual Turquia, né? Na atual Turquia. Então, para eles, essas foram as primeiras cidades a surgirem. Aí, aqui, ó, logo abaixo no número 3, tem um mapa que pede para vocês localizarem essas duas cidades que foram citadas, Catal e Jericó. Vocês vão achar e vão dar um círculozinho nela, tá bom? Tem um Acredite Se Quiser, que vale bem a pena vocês lerem, eu acho bem bacana, tá? Acredite Se Quiser, sempre tem umas coisinhas interessantes. E logo depois, página 241. Na página 241, tem um questionamento aqui da turminha do Eleva. Será que nessas cidades com mais gente não havia briga? Claro que devia ter. Acho que precisaram criar regras para conviverem juntos. Mas quem criou essas regras, hein? Nessa página fala sobre o poder nas cidades. Vocês concordam com a Duda, gente? Vocês acham que sim, é claro que havia regras? Por que vocês concordam com ela, hein? O que vocês acham? Qual será a resposta para a pergunta do Theo? Hein? O que vocês acham que eles responderam? Enquanto a Duda acha que sim, claro que existiam regras, o Theo pergunta, mas quem criou essas regras, hein? E aí? Qual será a resposta para o Theo? O que vocês responderiam para ele? Vamos ler junto essa página 241? Então vamos lá. Para obter o sustento, alguns grupos humanos precisaram explorar e até mesmo dominar a natureza, com recursos, com construções de canais, de irrigação e diques e obras hidráulicas. Vocês viram isso em geografia, não foi? Isso mesmo, vocês viram em geografia sobre esses equipamentos, tá? Em relação à água. Essas obras todas, gente, implicou a divisão do trabalho, o que tornou a sociedade mais complexa. Uma consequência disso foi a necessidade da criação de novas regras de convivência. Elas possibilitavam que muitas pessoas com diferentes tarefas vivessem num único local, no mesmo local da cidade. Essas condições favoreceram o aparecimento de uma liderança apoiada em um novo sistema de regras que regulava a realização do trabalho. Foi então que surgiram o quê? Os primeiros governos. Só que naquela época eram exercidos pelos reis. Então, nós vimos que sim, haviam regras. E sim, havia uma pessoa que criava essas regras, né? Que foram os governantes. Naquela época não tinha prefeito, não tinha governador, nada disso. Quem comandava tudo era o rei. Ah, tia, nossa, o rei então cultivava o solo? Não. Ah, tá, então o rei fazia o artesanato? De jeito nenhum. Isso aí não era funções do rei, tá? O rei fazia o quê? Ele criava essas leis e fiscalizava também. Eles cuidavam para que tudo funcionasse direitinho, tá? Para que não houvesse falta de água, para que não houvesse falta de alimento. Eles cuidavam para que fosse construído muros
para proteger a cidade deles de invasores. Então eles tinham todo esse cuidado para verificar as regras, e também punia as pessoas que não cumprissem com as regras que eles estabeleceram, tá? Mas como é que esses reis eram escolhidos? Votavam, né? Ia lá, votava. Não, mas não existia votação. Levanta o dedo, quem que é ele? De jeito nenhum, gente. Como que era escolhido esses reis? Sabe como? Geralmente eram pessoas que, ganhavam alguma batalha, era muito líder em alguma coisa. Vocês lembram da questão do metal e da guerra? Pois bem, tudo começou aí. Metais, né, para construção de armas, guerra, formação da cidade, formação dos líderes. Geralmente, aqueles que ganhavam as guerras, eram os manda-chuva. Ali mesmo eles já criavam a cidade e ali, já tomavam conta de tudo. Já eram considerados líderes, já eram considerados os reis do pedaço. Por aí. Nessa página tem uma atividade número 3 que fala assim, explique a relação que o texto estabelece entre a cidade e o surgimento dos reis. Qual a relação, qual a ligação que tem o surgimento, a cidade com o surgimento dos reis? O que vocês acham? Qual a relação que tem? Turminha, não é difícil essa daí, tá? A gente falou sobre ela. Lembra que quando a cidade começou a crescer, ter muitos detalhes, começou a surgir a necessidade de ter regras? E com isso, para que houvesse regras, começou a ter a necessidade de ter um líder para comandar essas regras, não é isso? Já imaginou? Se todo mundo fizesse o que quisesse, fosse uma bagunça total, não ia dar muito certo, né? E aí, vocês acham qual é a relação disso com o surgimento dos reis? Responda aí com as palavras de vocês, tá bom? Tem aqui, uma imagem que mostra uma ruína. Dá uma olhadinha. Estão vendo, gente? Olha, esse aqui é uma ruína, né? Ruína quer dizer que já tá tudo quebrado hoje em dia. É a ruína do palácio do rei Herodes, lá do século I a.C. Ele construiu um palácio de inverno lá em Jericó, na Palestina. E era um enorme complexo residencial com salas de recepção, salas de banho, jardins, piscina. Olha como é que ele era. Vendo? Vocês podem acompanhar aí na página 242. Na página seguinte, a gente pode observar também a ruína de Persépolis, lá na capital cerimonial do Antigo Império. Foi construída entre os séculos 6 e 5 a.C., ok? Ele é hoje um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo, onde se encontra vestígios, né, da época. E logo abaixo, o que a gente verifica aqui? Vamos lá. O Palácio do Planalto, onde está situado o quê? O gabinete do Presidente da República do Brasil. Ele foi construído no século XX, lá na capital do país, o Distrito Federal, lá em Brasília. Tá vendo a diferença? Mas todos, né, com grande poder, com uma imensidão muito grande. Quarto ano, o que vocês podem observar em comum entre esses palácios, hein? Ao tipo de construção. Se a gente olhar os 3 palácios, aquele lá em ruína, ao outro também, o Palácio do Planalto, onde fica o presidente. O que vocês acham que tem em comum? O que vocês acham que tem parecido nesses palácios? O que vocês acham, hein? Em relação ao tamanho, vocês acham que são construções o quê? Em relação ao material, o que vocês pensam sobre isso? O que tem parecido nesses palácios? Vamos pensar um pouquinho. E o que você pode observar em comum entre os palácios vistos anteriormente quanto à utilidade? Eram palácios enormes, não é isso?
muito grande. Olha aquelas ruínas ali, enormes. Em relação à utilidade, vocês acham que era útil? Que as pessoas faziam grande uso disso? O que vocês acham? Eles eram usados para quê? Qual era a função deles? A do Palácio do Planalto, a gente sabe, né? Que é a sede da Presidente da República. E nos outros, qual seria a função principal utilizada?